vai separá-las e no final do evento, para quem tiver um pouquinho mais de tempo e quiser ficar ali depois do nosso evento, eu vou responder as principais ali as dúvidas de vocês. Beleza? Então vamos seguir. Como o Márcio falou, no nosso primeiro encontro a gente falou de meta tags, que já é um dos pilares também de SEO, principalmente homepage, onde vocês conseguem executar e estar mais na vivência do dia a dia. E hoje a gente ainda vai falar de conteúdo, só que dessa vez a gente vai falar do conteúdo extra, né? O que é o conteúdo extra, como a gente deve usar, como que a gente concilia ele junto ao layout para não afetar a comunicação, a experiência do usuário, ter a relevância do SEO e tudo mais. Obviamente, a gente vai separar isso também numa dinâmica de tópicos para tentar elucidar um pouquinho mais o que é esse conteúdo e, na medida do possível, nivelar um pouquinho mais o conhecimento, né, técnico e prático. Então, a gente separou aqui alguns temas, que é o conteúdo extra, o que é e o que não é, né? Como que ele se comporta junto com o conteúdo total, o que é o conteúdo de SEO e o que é o conteúdo total da página. A densidade de palavras, que foi uma pergunta recorrente do nosso primeiro encontro. Quantas vezes eu preciso repetir, se é que vale a pena fazer isso? Então, num conteúdo extra que é maior, a gente vai voltar a falar sobre isso. O local aonde que ele deve aparecer no layout, né, para ter maior ou menor relevância. Elementos do conteúdo, porque são realmente importantes para a gente conseguir ter mais ranqueamento no Google. O tamanho dele, se importa ou se não importa. Faço conteúdo pequeno, grande, em que momento, né? E algumas recomendações e o tempo de indexação. Então, obviamente, como o Márcio falou, nosso propósito é ficar até 11h30 para abordar todos os conteúdos, mas a gente também vai abrir uma exceção caso precise responder algumas perguntas. E vamos começar pela primeira pergunta, né? O que é o conteúdo em uma página? Eu vou pegar aqui o exemplo para tentar elucidar um pouquinho mais o que é o conteúdo de uma página de um site de um e-commerce que a gente conhece muito bem, que é o Leroy Merlin, né? O Leroy Merlin, eu vou até abrir a página para ficar ainda mais dinâmico, né? Essa é a página que a gente vai usar como exemplo, é uma página de decoração do Leroy, onde ele tem boa parte dos elementos que boa parte dos e-commerce de vocês também tem, que é menu, título, navegação, banners e produtos. E a gente vai entender um pouquinho mais o que é o conteúdo nessa página aqui. Então, agora eu vou voltar para a minha apresentação e depois eu volto para ela para exemplificar um pouquinho melhor. Então, levando em consideração aqui a página do Leroy, que é aquela página de decoração, eu não vou nem abrir muito scroll, porque a página é realmente grande, mas eu já vou só trazer aqui o que é realmente conteúdo. Então, olhando para ela, o que é conteúdo nessa página? É o menu ali de cima de localização, Santa Catarina, Florianópolis ou São Paulo, onde o usuário estiver. É o meu contato de telefone, WhatsApp. É o meu dúvidas, é o meu menu de login, é a minha lista de favoritos, o meu carrinho, o meu item. Digite aqui dentro da busca, o meu menu inteiro, tanto o drop-down quanto o menu principal. É o item de lojas que eu tenho, é o meu menu do WhatsApp, é o meu breadcrumb, é o meu título, é o meu conteúdo extra, é o meu Veja Mais, enfim. O que é conteúdo nessa página? E a resposta é tudo. Tudo é conteúdo, desde o nosso menu, nosso submenu, os alt da minha imagem, o meu telefone, as minhas informações de título, o meu breadcrumb, tudo isso aqui acaba sendo conteúdo e o Google acaba lendo. Então, tudo que eu tenho na minha página, do pixel 1, do item 1 lá da esquerda até o fim dela, tudo que eu tenho o Google acaba interpretando, porque ele não tem uma distinção, eu só vou ler essa parte aqui porque é o conteúdo que ela fala de SEO. Quando o Google acessa, ou o Yahoo, ou o Bing, acessa a sua página, tudo que ele olha é conteúdo. Existem conteúdos em vídeo, conteúdos em imagens, conteúdos em texto, conteúdo dentro do código-fonte, são os áudios das imagens, enfim, ele acaba lendo tudo. Então, tudo que a gente coloca, desde o nosso CNPJ lá no rodapé, até a nossa logo e o digite aqui dentro da caixa de busca, acaba sendo conteúdo indexável pelo Google e vai contar na leitura dele para saber se aquela palavra vale a pena ser posicionada ou não. E, claro, dentro de todo o conteúdo, nós também temos um conteúdo extra, que a gente chama de extra, porque é um conteúdo além do que já tem, né? Que tudo é conteúdo, que daí sim esse conteúdo extra ele vai ser 100% focado em SEO, que é para a gente ver quanto de conteúdo que a gente já tem e quanto que eu preciso criar de conteúdo, tamanho e densidade para conseguir otimizar para as palavras-chave que vão ser definidas por página. Quem não participou do Encontro 1, que eu acho que é a minoria aqui desse grupo, mas quem participou sabe que a definição de palavras é muito importante, tanto para o title, para a description, e também é para o nosso conteúdo extra. Então, além de eu criar um conteúdo extra, eu tenho que saber exatamente a palavra que eu quero posicionar. Então, se o Leroy ali, aquela página é móveis e decoração, eu vou otimizar para a loja de móveis e decoração. Para casa, para jardim, enfim, para tudo que tiver decoração. Obviamente, o para tudo é muita coisa, né? A gente já viu que a gente também não consegue otimizar para tudo. Então, eu vou definir quais são as minhas principais, os termos cauda longa, vou definir eles de acordo com a concorrência, com a quantidade de busca e etc. E daí eu vou focar a minha tese durante um tempo naquele posicionamento.
Se porventura eu ver que eu consegui, eu vou tentar melhorar. Se eu ver que eu não consegui, que é muito concorrido, eu vou ver se vale a pena continuar ou se eu troco a palavra. Então, assim, a gente vai elencando aí os nossos objetivos. Ainda, né, sobre o conteúdo do Leroy, a gente foi ali, abriu o site, pegou todo o conteúdo visível que estava naquela página e fez uma contagem de palavras com uma ferramentinha que a gente tem aqui na internet, que é o contador de caracteres. Vocês podem depois digitar, depois eu também abro aqui para você ver, para vocês analisarem, e daí eu consigo ver o tamanho de caracteres que tem aquele conteúdo, ou seja, tem ali 19, quase 20 mil caracteres aquele conteúdo. Lembra que o nosso título era 65 caracteres? Esse site aqui, em tese, ele tem quase 20 mil caracteres o conteúdo daquela página como um todo, não só de SEO, né? Textos ali de forma geral, desde o CNPJ até o item lá de cima visível que o nosso contador conseguiu pegar, são 3.200 palavras. E ao todo são 515 linhas aqui nesse nosso conteúdo. Só que, obviamente, disso ainda tem o conteúdo de SEO, que o Leroy, aquela página ali, ela já é tipo acima da média. Ele tem muito conteúdo. Então, desse conteúdo todo que o Leroy tem aqui, 1.164 palavras são do conteúdo de SEO. Aonde, né, eu tenho 85 repetições. Ah, mas 85 é pouco ou é muito? Tudo depende do tamanho do conteúdo total da página. Se eu for lá criar um conteúdo de 500 palavras e repetir 4 vezes, mas eu tenho 3.000 palavras, a densidade vai ser muito pequena. E se vai ser muito pequeno, o Google, infelizmente, não vai conseguir entender que você está falando muito sobre aquele conteúdo e vai tornar cada vez mais difícil o seu posicionamento. Então, aqui, o Leroy, ele chegou a repetir 85 vezes a palavra, que é móveis de decoração, por exemplo, ali, naquela página, e a densidade dele foi de 2,7. Ah, mas se o conteúdo dele é de 1.100 e pouco, como é que a densidade foi tão pouca? Porque a repetição é comparada com o total de palavras que tem na página. E como eu tenho muito conteúdo na página, eu posso repetir 85 vezes que eu ainda não fico tão denso em uma única palavra-chave. E aqui eu fiquei com 2,7 de densidade de repetição aqui. E, obviamente, né, de estrutura. Além de eu saber que tem um tamanho total, que tem um tamanho de conteúdo de SEO e que tem a densidade de repetição, a estrutura do conteúdo também ela conta muito. Então, olhando ali para o site do Leroy, vamos aqui abrir rapidinho só para vocês entenderem, vou dar um F5, né? A página de decoração. Então, eu tenho todos aqueles conteúdos que eu falei, desde o Depor, caixa de busca, CNPJ, tudo é conteúdo, mas eu tenho áreas de conteúdo de SEO. A primeira área eu tenho aqui em cima, eu tenho um título e um pequeno parágrafo, frase em destaque. E eu também tenho o Ler Mais. O Ler Mais está aqui. Quando eu abro ele, eu vejo que eu tenho um conteúdo relativamente grande, cheio de links e com alguns tópicos. E quando eu descer lá embaixo, vou descer rapidinho só para vocês verem carregar a página, né? Eu tenho outro conteúdo de SEO que está aqui, com mais alguns tópicos, né? E mais algumas palavras e repetições. E ali embaixo eu tenho mais um conteúdo, decoração, móveis, etc. Né? Então, tudo isso aqui, ao todo, né? Vai dar mais ou menos ali 1.100 e algumas coisas de palavras. Aqui deu 3.000 e tanto. Então, quanto mais eles alteram o layout, colocam mais produtos, mais frase, menos frase, esse tamanho do texto ele vai mudando, né? Neste momento ele está com 3.040 palavras. Vou responder isso aí logo ali na frente, Sheila, a densidade ideal. Então, só para vocês verem que aquela nossa análise ali, né, ela veio no Leroy, carregou todo o conteúdo, né, que é tudo que tem na página, colocou lá para contar e depois a gente foi ali e contou só o texto de SEO. Quantas palavras tem só o texto de SEO aqui de cima e os dois ali de baixo, para a gente conseguir calcular essa diferenciação do tamanho e depois a densidade de palavras. E não somente isso, a gente também foi ali e fez uma análise da estrutura do conteúdo. Ah, eu posso criar um conteúdo com um título e um parágrafo gigante, ou então eu divido em mais parágrafos, divido em mais tópicos, subtópicos, coloco headings. Então a gente foi ali e olhou o Leroy como um exemplo, só para ver a estrutura de tópicos que tem aquele conteúdo. Né? Porque é muito normal a gente ter essa dúvida no dia a dia para saber como criar e como que fica melhor no layout ou densidade. Então o conteúdo de SEO do Leroy, contando lá em cima aquelas partes ali de baixo, ele tem 1.164 palavras, ele tem um título, e tem 8 tópicos ao longo dele, que são aqueles subtópicos em negrito que ele tem lá. Além disso, ele tem 23 parágrafos e 31 links internos. Ou seja, ele tem uma boa divisão de parágrafos para não ficar uma tripa gigante e cansativo, porque né, o conteúdo, embora seja muito bom para SEO, a gente também quer que o usuário leia. Né? E se ficar um conteúdo cansativo ou não tão visual, ou com uma divisão ruim de tópicos e parágrafos, o usuário pode não querer ler ou ficar cansado de ler. Então ele tem uma boa divisão de parágrafos e ele tem muito links internos.
Ah, Léo, mas os links não são só externos, link building? Não. Os links também são internos. Eu tenho menus, eu tenho rodapé, eu tenho breadcrumb, eu tenho o link de cada conteúdo meu, que acaba sendo uma linkagem interna âncora. Por exemplo, se eu tenho uma página de... Vamos abrir o Leroy de novo ali, né? Para analisar o exemplo dele. Se eu tenho uma página que fala de conteúdo de decoração, eu vou pegar outros itens dentro do meu texto que estão relacionados a artigos de decoração, principalmente, né? E vou linkar internamente para o Google saber, nossa, ele tem uma página mãe que fala de decoração de geral, mas ele tem diversas outras páginas que falam de itens de decoração. E lá dentro dessa página aqui, muito provavelmente eu vou ter outros links para outras páginas de subcategorias e assim por diante. Então eu vou criando essa linkagem interna para favorecer a linkagem interna e o Google conseguir indexar mais páginas e ver que o meu conteúdo de decoração não é somente naquela página. Eu tenho vários outros conteúdos relacionados àquilo. Então, ele tem 31 links internos naquele conteúdo. Léo, qual é a quantidade de link que eu coloco numa página? Tudo depende do tamanho do conteúdo que tem, dos links que você realmente tem contexto para colocar. Não adianta só colocar link por link. Estou falando de decoração. Vou colocar um link sobre ar-condicionado? Até posso, mas ele não está relacionado diretamente com decoração. Então, não é só colocar um link para forçar o Google a ver, tem que ter contexto, né? Tem 52 linhas e tem 7.274 caracteres. Então, quando eu falo de um conteúdo, ele tem toda uma estrutura. Ele tem que ter um título, ele tem que ter tópicos, ele tem que ter parágrafos, ele tem que ter linkagens internas, tem que ter contexto, e daí ele tem que estar dividido com ou sem imagem em momentos ou não do layout de acordo com a experiência do usuário. Nós não fazemos o SEO do Leroy, tá? Isso aqui foi só um exemplo para ficar bem, assim, imparcial, para não pegar nenhum cliente da casa, e para dar como exemplo para vocês. Mas notem que eles têm até 3 áreas de conteúdo. Ele tem essa área aqui em cima, e aqui no rodapé ele tem 2 áreas diferentes. Deixa eu chegar lá. Ele tem uma que é acima do footer, que é esse cara aqui, né? E tem uma que é abaixo do footer, que também fala sobre decoração. Então, notem que essas áreas, elas não estão só em lugares diferentes por coincidência. Muito provavelmente, né, o time do Leroy, ou a agência do Leroy, ela foi aumentando o conteúdo de acordo com a concorrência. Lembram lá que a gente falou de meta tags que começa porque tem maior escala e depois vai para o conteúdo que tem 2 momentos? Muito provavelmente eles criaram primeiro uma parte do conteúdo, que como eu não tenho histórico, eu não faço SEO deles, né? Eu não sei qual foi a primeira parte, pode ser essa daqui ou aquela lá de cima, e deixaram indexar. Aí eles viram, nossa, decoração é muito concorrido, vamos precisar aumentar o conteúdo, vamos fazer mais um slot. Aonde vamos colocar? Embaixo do rodapé ou em cima do footer? Fizeram mais um slot. Aí indexou de novo, muito provavelmente eles viram que não conseguiram posicionar tão bem ou não aonde eles queriam e aumentaram de novo e foram aumentando. Então o conteúdo deles que eu falei que está acima da média com mais de 1.000 palavras, não é coincidência, eles não criaram do dia zero 1.000 palavras em 3 momentos diferentes. Muito provavelmente eles fizeram um conteúdo menor, sabe, de 500 palavras e fizeram em várias páginas. Aquelas que precisaram de mais otimização, como essa de decoração que é muito concorrido provavelmente, eles foram aumentando depois para ir melhorando o posicionamento. Então, Léo, eu preciso já começar otimizando todas as páginas com 1.000 palavras? Não. Né? Você vai fazer as meta tags, você já vai conseguir saber o quanto ranqueou. Eu saí da página 10 para a quinta, beleza. O que eu posso fazer agora? Um conteúdo. Que tamanho? Vamos ver adiante. Que densidade? Vamos ver adiante. Né? E daí assim vocês vão fazendo, avaliando, fazendo, avaliando. Então é por isso que a gente sempre vai fazendo o que dá mais escala para a gente conseguir ir vendo a concorrência de cada um. Decoração pode ser muito concorrente, mas mangueira para jardim pode não ser tão concorrente, não precisa ter um conteúdo de 1.000 palavras. Talvez um conteúdo menor já ajude, porque a cauda longa já está lá no fim. Então a gente sempre vai fazendo isso de forma faseada, né? Voltando aqui para nossa apresentação. Dúvidas vão colocando aqui no chat que depois o Márcio vai anotar, tá, pessoal? E disso tudo aqui que compõe o texto de SEO, a gente tem ali uma densidade de 2,7. Aí respondendo, né? Qual que é a densidade ideal? Depois do nosso networking, eu vou responder isso. É quase programa de televisão, né? Fiquem aqui, voltem após o comercial que eu respondo essa dúvida, né? Como o Márcio falou, né? Uma coisa que a gente quer muito com o Masterclass é provocar esse network entre vocês, entre os nossos clientes. Tem muitos segmentos diferentes, tem muita troca de figurinha, tanto de logística, de compra, de frete, de SEO, de mídia, enfim, de tudo que vocês têm dificuldade no dia a dia, a gente quer promover essa troca de figurinhas. No nosso primeiro encontro, a gente sugeriu que tivesse um desafio e que elegesse uma pessoa para falar, mas a gente viu que, além de estourar o tempo, não ficou muito bem a dinâmica. A gente recebeu alguns feedbacks tão bons e não tão bons assim, então a gente resolveu mudar. Vamos promover a dinâmica, porém, não precisa voltar depois, eleger ninguém. Se alguém tiver vontade de falar, o microfone está aqui e fala. Mas se não tiver vontade, é só para fazer realmente esse network, vocês se conhecerem, e depois a gente volta e segue com o nosso conteúdo. Então, Márcio, é com você.
Então é isso aí, pessoal. Dessa vez a gente vai ser mais flexível, então fiquem à vontade, vão lá, mas a gente pede mesmo. Acho que provavelmente não vai ter ninguém da Avante nas salas, tá? O pessoal da Avante vai ficar aqui com a gente. Interajam, acho que essa é uma oportunidade bacana aí para ver outras realidades de negócio. 5 minutinhos, separando o pessoal aqui em 8 salas diferentes, você vai receber o convitezinho aqui, só clicar você vai ser redirecionado para a sala. Vejo vocês daqui a 5 minutos então. Vamos lá. Então, beleza, pessoal sumindo aqui da sala principal. O pessoal precisa efetivamente clicar para ir à sala, certo? Pessoal da Avante, não se assustem, vocês vão continuar na sala aqui, tá? Não joguei vocês para lá dessa vez. E tá rolando. Ok. Deixa eu ver se ainda tem gente que ainda não foi. Ok, acho que agora só ficou o pessoal da Avante aqui na sala. A gente mudou a dinâmica um pouquinho, pessoal. Não se preocupem, está tudo sob controle. Até tem mais aqui, Márcio, mas não redireciona não. Deixa aqui, porque senão pode dar aquele problema de novo das Ah, não, não salas. tô nem mexendo. Dessa vez eu. Boa. Deixa o split natural ali. Isso. Aí tem 26 aqui. Se o pessoal que estiver à vontade e quiser ir para as salas, é só clicar no aceite que o Márcio disparou ali. Senão pode ficar aqui que daqui a alguns minutos o pessoal tá voltando. Tu definiu o tempo, Márcio? Eu não tô vendo o Cinco cronômetro aqui em cima. minutinhos. Aqui o cronômetro, se eu não me engano, fica só lá na sala. Eu não vou mais mexer aqui. Tá, então conta Depois 5 também eu tô segundos. dando 5 minutos aqui, eu dou um fechar salas, eu tenho Boa. o botão. Porque eu acho que não foi definido o Tá bom? cronômetro ali em cima, não. Aparece para todos. Eu vou ali pegar uma aguinha e um café, que eu vou falar mais um tempinho para não Voltem, não ficar me deixa roubando. aqui. Já, já volto. Eu vou cancelar aqui minha apresentação, porque senão quando o Show. pessoal voltar, ele não reapresenta, né? Ele não fixa. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Hum, estranho. Eu voltei. Show. Chegou a contar que horas que fez o split ali, Márcio? Sim, foi às 55, 54. Mais 2 minutinhos, chama o pessoal de volta. Boa. Depois, Léo, fala para o pessoal, eu acabei não falando no início, do material baixável. Quando você falar lá, mostrar o diagrama, você fala para ele que aquele material a gente vai estar disponibilizando para quem responder a pesquisa.
Bom, Ou no final eu encerro também. Que eu quero falar também, chamar o pessoal para ver sobre o material do VTEX Day. Fazer um convite. Ok, pessoal começando a voltar já. Ok, vou dar mais 30 segundinhos. A gente retoma. Show. Você quer voltar à sua apresentação? Ó? Pode jogar aí. Não sei se sim. você vai deixar o pessoal falar antes. Acho que eu Convidar. vou esperar o pessoal voltar, porque não sei se daí quando eles voltam, enquanto eles não estão aqui, eu não sei se fixa. Já vão voltar já em 26 segundos. Aqui. Pessoal voltando. Muito bem, bem-vindo de volta, pessoal. Espero que dessa vez tenha rolado uma interação bacana, se tenham perdido a timidez, a mecânica tenha funcionado. Se quiser alguém queira compartilhar um pouco do que foi conversado na sala, fique à vontade aí. Palco é de vocês. Eu vou recompartilhando a tela, mas se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Senão a gente segue Segue o jogo. nossa dinâmica aqui, tranquilo também. O pessoal ainda está tímido. Boa. Lembrando que depois da nossa apresentação. Faltou tempo. Boa. Bom, quer dizer que rolou Depois, bastante interação. depois da nossa Muito bom. apresentação, o Márcio vai rodar uma pesquisa. Então, de novo, né? Fiquem bem à vontade para responder, dar feedbacks. A gente está sempre, né? Tentando melhorar cada vez mais a dinâmica e o nosso objetivo é fazer realmente vocês fazerem network, trocar figurinhas e a gente evoluir como um todo, a nossa rede de parcerias. Então vamos lá, dar sequência aqui no nosso evento. Foi perguntado aqui e também no nosso último encontro em relação a meta tags, né? Qual é a quantidade de repetições? Vale ou não vale a pena? Qual é a quantidade que eu devo repetir num title, numa description, agora num conteúdo extra que eu vi que ele é maior, né? Qual é? Daí isso a gente também tem ali o nome que é a densidade, que é a quantidade de repetições, né? Qual que é a densidade ideal, né? Que até que foi perguntado aqui, eu não lembro o nome, eu fico vendo aqui, mas eu não chego a lembrar o nome, então, né? Não, até peço desculpas, eu sou muito ruim de nome aqui, mas vamos lá. Não existe uma regra clara. Ah, Léo, mas como assim? Tu falou que eu tenho que tomar cuidado na repetição e que eu não posso repetir muito, mas se eu repetir pouco também não vou ter resultado, que o meu conteúdo é mais do que o conteúdo extra, que o conteúdo é tudo, e tudo que tem numa página também conta contra ou meu a favor. Exatamente, então não tem uma regra clara. A densidade ideal, ele vai depender de acordo com a concorrência. Ou seja, de 2 a 4% a gente considera bom, que não é nem extrapolei muito e nem fiz de menos, que não vai ter a necessidade e vai conseguir me posicionar ali para alguns termos. Tudo depende da concorrência. Então, quanto maior a concorrência, maior o meu conteúdo, maior o meu esforço e maior a minha densidade de otimização. Léo, e se eu passar de 4%, eu vou ter um cartão amarelo, um cartão vermelho, o Google vai começar a me rebaixar nos resultados? Não necessariamente.
tudo no SEO, eu sempre faço essa alusão, né? Eu não vou dizer futebol ou vôlei, porque cada um gosta de um esporte diferente. Mas pensa em um esporte. Tudo no SEO é pontos positivos ou negativos. E o resultado final é a soma, subtração ou soma desses itens que a gente vai tendo o acúmulo ao longo do tempo. Então, eu consegui ficar dentro da densidade, ponto positivo. Eu tenho repetição, ponto positivo. Eu não tenho redirect, ponto negativo. A minha experiência está ruim, ponto negativo. Carregamento está bom, ponto positivo. Eu tenho estrutura de código boa, ponto positivo. Meu site não está renderizando bem, ponto negativo. Então, os pontos, né, eles têm peso diferente. Em um campeonato é como se fosse um jogo fora, por exemplo, que vale mais pontos. E no final a gente vai ver quem que vai ganhar. Então, quanto mais eu consigo respeitar as regras, as políticas do Google, né, de boas práticas, e fazendo aos poucos a otimização, mais pontos positivos eu vou tendo. Quanto mais itens eu vou tendo que afeta as políticas, entre aspas, né, e vão ficando abaixo da concorrência, mais pontos negativos. E o resultado geral disso é uma soma, ou um cálculo, que vai dizer se você está melhor ou pior, né? Então existe licença poética. Pô, se a minha concorrência é muito grande, posso passar um pouquinho dos 4%? Pode. O Google pode interpretar mal? Pode. Aí tem que ver o que vai representar mais ou menos. Você não vai, da noite para o dia, ser penalizado porque está com 5% de densidade. Até porque pode ter palavras similares. Se eu falei de decoração, eu posso falar, tipo, sua casa decorada. O Google, ele entende similaridades. Decorada, decoração e decorar são palavras similares, então vai ajudar um pouco. Quanto mais exato a repetição, no caso, decoração, mais ele vai ter densidade e vai saber que aquilo é aquilo mesmo sem ter que pensar muito. Né? Então, quanto mais exato para o Google e ele não tiver que pensar muito, melhor. Mas as palavras similares também servem para a gente conseguir aumentar a densidade e o Google cruzar a informação e a gente conseguir ultrapassar um pouquinho mais essa licença poética, né? Mas tudo depende da concorrência. Esse termo é muito concorrido. Eu não estou conseguindo sair da segunda página, da terceira página, ou ir para as primeiras posições. Eu tenho que fazer outros artifícios. Posso aumentar um pouco mais o conteúdo, posso aumentar a minha densidade, posso melhorar a linkagem interna, a linkagem externa, a dinâmica da página, a experiência, tempo de carregamento. Enfim, tem outros fatores que influenciam também nessa questão de posicionamento para você não depender tanto de aumentar o conteúdo. Mas o conteúdo ainda é muito importante, né? E a contagem, lembre-se sempre, né, que a contagem dessa densidade ela não é apenas no conteúdo que você está criando extra. Vou criar um conteúdo de 500 palavras. A densidade de 3 ou 4% é uma. Mas eu não posso contar só com aquele conteúdo extra. Se a minha página ela tem 1.500 palavras e eu vou criar mais um conteúdo de 500, eu tenho ao todo 2.000. Quanto que representa, por exemplo, 4% de 2.000? Essa é a quantidade de repetição teoricamente ideal, né, para você começar otimizando ele sem forçar muito a barra, de 2 a 4%. Então você vai ter que fazer uma avaliação para saber o quanto aquela página é importante, o quanto que ela é concorrida, quais são os termos que você quer posicionar, qual é o volume de busca, cauda longa, enfim. Toda aquela base que a gente viu no nosso primeiro encontro, você vai precisar fazer, né? Ou melhor, você já tem aquela base, porque você veio no nosso primeiro encontro e sabe que tem que ir lá e mapear tudo certinho. Daí você vai só consultar aquilo e vai saber se você precisa fazer muito ou menos. E esse muito ou menos também é de acordo com a sua quantidade de equipe interna. Também, putz, eu tenho uma equipe aqui, sou eu commerce, ou é eu mais uma pessoa commerce, ou eu tenho uma equipe de X pessoas, eu tenho uma agência, eu tenho redatores, etc. Aí você consegue ir fazendo mais ou menos e ganhando escala, né? O tamanho do conteúdo, que essa foi uma pergunta que ainda não veio, mas sempre me fazem, né? O tamanho do conteúdo importa para o SEO? Sim. Quanto maior o conteúdo, mais bem planejado, mais humanizado, melhor a experiência e linkagem, melhor. Né? Léo, então se eu quiser, eu vou ali vou criar um conteúdo de 10.000 palavras e voltar nas top posições do Google? Não. Tem que ter vários critérios. Só ter um conteúdo grande, assim, entre aspas, com um lero-lero, não vai fazer muita diferença. Então ele tem que ser bom, tem que passar autoridade, tem que estar humanizado, tem que ser planejado, tem que estar bem estruturado, tem que estar bem no layout e afins. E existe, né, para endossar um pouquinho mais essa questão, existe uma pesquisa do SEMrush, que é uma das maiores ferramentas aí de SEO que a gente tem internacional e também é muito usada no Brasil, que ela diz que quanto maior o texto otimizado, né, mais visualizações únicas da página ele vai ter. Ou seja, que ele traz um gráfico aonde eu tenho ali o tamanho do conteúdo em palavras, ou seja, de 300 a 600 palavras, de 600 a 900, e aqui a quantidade de visualizações únicas que ele vai tendo. Né? Então, o que isso quer dizer?
O layout interfere? Sim, interfere. Ali na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que isso aqui quer dizer? Que quanto maior o conteúdo, né, automaticamente ele pode ser que tenha mais visualizações, desde que ele seja planejado com a palavra certa correta e feito tudo bem certinho, ele pode ser que tenha mais visualizações. E por que que isso na pesquisa do SEMrush se comprovou? Porque quanto maior o conteúdo, mais densidade e possivelmente melhor posicionado a gente vai estar. Tanto na busca lá do Google, quanto numa busca dentro do nosso próprio buscador da nossa loja. E automaticamente, quanto mais bem posicionado, tanto no nosso próprio buscador quanto lá no Google, mais impressões eu vou ter, melhor posicionado eu vou ter e talvez mais sessões eu vou ter. Se eu vou ter mais sessões, automaticamente eu vou ter mais visualizações. E se eu tenho mais visualizações, eu conto para esse ranking. Então a pesquisa do SEMrush comprovou que quanto maior o conteúdo, mais visualizações ele tem. Por quê? Mais bem posicionado, mais palavras-chave de cauda longa, mais sessões e mais visualizações. E isso também se comprovou através de compartilhamento. Né? Quanto maior o conteúdo, mais compartilhamentos dele eu tenho. Né? É claro, se for um conteúdo horrível, ninguém compartilha. Se não for um conteúdo humanizado, bem escrito, que tem uma autoridade que vale a pena ser levado para frente, ninguém compartilha. Então não é só criar um conteúdo longo, não é isso que eu estou falando aqui. E automaticamente ele também faz a mesma alusão. Quanto maior o conteúdo, mais bem, teoricamente, melhor posicionado eu posso estar, mais sessões eu vou ter. Se eu tenho mais sessões, eu tenho mais visualizações. Se eu tenho mais gente vendo, automaticamente eu posso aumentar a minha taxa de compartilhamento. Se eu tenho uma taxa de compartilhamento X, eu posso ter mais compartilhamento do que um conteúdo menor. Só que, claro, depende do conteúdo, do teor daquilo, se ele é um conteúdo compartilhado ou não. Vai compartilhar uma bula de remédio? Nem sempre. É claro que às vezes a gente compartilha. Eu compartilho com a minha esposa, porque eu não entendo nada de remédio com meu filho, né? Mas eu compartilho com ela que pesquisei toda hora. Mas depende do conteúdo, é ou não é compartilhável. Então isso aqui também é um indicador que o SEMrush trouxe. E backlinks, né? O que são links e backlinks? Links são geralmente os links internos, como eu falei, menu, drop menu, rodapé, links internos dentro do conteúdo apontando para outras páginas, são links importantes que ajudam o Google a mostrar outras páginas relacionadas àquele conteúdo que nós temos. E backlinks são links externos, ou seja, links de portais, de blogs ou de outros canais que estão apontando e referenciando a nossa página. Então, eu criei um conteúdo muito legal sobre decoração, por exemplo, uma pessoa foi lá e criou um artigo científico que apontou para ele, de um site.org, ou uma blogueira foi lá e referenciou ele para itens de decoração para quintal, para jardim, por exemplo. A gente foi lá e ganhou um backlink, por exemplo. Então, quanto maior o conteúdo, mais visualizações, mais compartilhamento e provavelmente mais backlinks. E por que isso acontece? Porque quanto maior o conteúdo planejado, otimizado, humanizado, com autoridade e bem diagramado, mais relevância a gente tem para o Google e também para o usuário que está lendo. Lembra que a gente não quer só fazer um conteúdo para o robô do Google, do Yahoo, do Bing, mas o conteúdo ele também tem que ser humanizado. E se ele é humanizado, ele foi feito pensando numa pessoa que está buscando um tipo de necessidade e a gente identificou aquela necessidade pelo volume de busca que tem relação com o nosso produto, nossa página, nosso negócio, e a gente quer posicionar porque eu vendo algo que aquela pessoa tem uma necessidade. Então, se ela foi ali e leu aquele conteúdo, independente de quem ela seja, se é um usuário final, um blogueiro, um portal, ele talvez vai também me referenciar quando ele for usar aquilo. De acordo com o site do Leroy, os itens mais vendidos para decoração são isso, isso e aquilo. São a tendência de 2022 para quem está montando um jardim num apartamento de varanda com sacada, enfim, humanizada. Vamos supor. Então, quanto maior o conteúdo, né? Com todos esses contextos que eu falei, eu estou repetindo muito, porque, pessoal, não é só criar um conteúdo gigante, pelo amor de Deus, né? Então, quanto maior o conteúdo, maior a probabilidade de visualização, compartilhamento e backlinks de acordo com a pesquisa do SEMrush, né? E aqui, né, eu trouxe um gráfico para ajudar a entender. Beleza, Léo, eu sei que o tamanho do conteúdo importa, né? Então, eu quero melhorar o meu SEO amanhã. Eu vou sair do Masterclass, eu vou nessa semana até o nosso próximo encontro tentar colocar na prática. Começo fazendo um conteúdo de 1.000 palavras, de 2.000 palavras, de 3.000 palavras? Não. Tudo depende de quantas páginas você tem, quais são as prioridades que você já mapeou, qual o tamanho da sua equipe para a gente conseguir ganhar escala e continuidade. Então aqui a gente criou um gráfico que mostra mais ou menos, tá? Uma ideia de concorrência, né? Baixa, média e alta. Deixa eu pegar aqui esse carinha. Alta, média e baixa. E aqui a quantidade de palavras.
Então aqui é só uma alusão, né, para vocês entenderem que de acordo com a concorrência, o meu conteúdo ele vai ser maior ou menor e de acordo com também meu escopo de agência, meu escopo interno de equipe, meu redator, enfim, né, tudo que eu tenho ali disponível para eu conseguir criar esse conteúdo. Então quanto menor a concorrência, menor a nossa necessidade de tamanho de conteúdo. Então, menor, a concorrência é muito baixa, posso começar com conteúdo de 250 palavras, com 1 ou 2 tópicos, de 500 palavras. A concorrência é média, eu já tenho que ir de 500 até 1.000 palavras, né? Quanto maior, menos concorrida aqui eu vou sofrer com essa disputa, né? Quanto maior a concorrência, maior a nossa necessidade de conteúdo grande. Porque se eu quero passar do Leroy, no mínimo, eu tenho que ser parecido com o Leroy. Se ele tem um conteúdo de 1.100 palavras, no mínimo, para chegar perto dele, eu tenho que ter 1.100 palavras. Se ele tem 100 backlinks importantes, no mínimo, eu tenho que ter 100 backlinks. Se ele tem não sei quantos headings H1, H2, H3, no mínimo, eu tenho que estar ali. Se tem uma boa experiência de carregamento, no mínimo, eu tenho que estar ali. Né? É igual uma corrida de carro, tá, pessoal? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Então, para eu conseguir passar do nosso amiguinho, eu tenho que estar igual ou melhor do que o nosso amiguinho. Então, não vai ter a posição 1, 2 pessoas lá no resultado orgânico, nem nas 10 posições da primeira página, nem da segunda página. Então, para eu conseguir passar dele, eu tenho que estar melhor nos critérios do que ele está. Né? Então, nem sempre é só o conteúdo, mas, enfim, esse gráfico aqui ajuda a ilustrar um pouquinho do nosso planejamento, qual o tamanho do conteúdo que eu mereço criar. Se eu tenho pouco braço e tenho pouca equipe, eu também não tenho muita clareza da concorrência, do quanto que eu vou conseguir posicionar fazendo esse conteúdo, eu começo com um conteúdo menor. Nós, aqui na Avante, começamos sempre com um conteúdo mínimo de 500 palavras. Porque a gente daí, com 500 palavras, a gente vai conseguir ganhar um pouquinho mais de escala, fazer alguns conteúdos por mês, e ao longo do tempo, priorizando as páginas, obviamente, né, a gente vai revisando. Nossa, eu otimizei a página de decoração com 500 palavras. Né? Eu vi que eu saí da 5ª página para a 2ª, só que agora eu não consigo passar muito bem. E eu vi que o meu mercado está fazendo isso, então eu vou aumentar ele. Vou para 750 palavras, para 1.000 palavras, vou rever o layout, vou colocar em lugares diferentes. Lembra que eu falei que muito provavelmente o Leroy ele não criou um conteúdo de 1.100 palavras de uma vez só? Talvez ele criou um slot lá em cima, depois ali embaixo, e depois lá embaixo, de acordo com a concorrência que eles foram fazendo ao longo do tempo. Eles foram notando isso. Então, ao invés de eu concentrar tudo numa página só, eu fui lá e criei conteúdo de 500 palavras em 3. Aí eu vi que uma é muito concorrida, depois de alguns meses que eu vi que isso já indexou e teve a concorrência, eu consegui perceber, eu fui lá e fui aumentando de acordo com aquelas que precisavam, e não todas. Né? Então é assim que a gente acaba trabalhando aqui e que deve ser um bom parâmetro aí, né, para ajudar a responder essa pergunta que muitos fazem. Né? E qual local que a gente deve colocar esse conteúdo? Teve uma pergunta aqui que é referente ao conteúdo, né? O layout interfere no ranqueamento? Somente o texto em si estruturado? Tá. Aqui eu vou falar um pouquinho mais dos conteúdos e o layout, né? O layout, não só olhando para o conteúdo, mas o layout como um todo, ele interfere 100% no ranqueamento. O Google, né? Foi-se o tempo que o Google olhava apenas para conteúdo. Quando eu comecei a fazer SEO lá em 1900 antigamente, há quase 12 anos atrás, eu poderia ter uma loja, um site de mecânica, e eu ir lá e criar uma única página, né? Repetindo 988 mil vezes a palavra panificadora, que eu ia conseguir otimizar para panificadora, porque o único critério que ele olhava era o conteúdo e a repetição de palavras e as linkagens. Então, quanto mais repetições daquela palavra e mais linkagem eu tinha interno e externo, melhor eu tinha um posicionamento independente do contexto geral. Experiência do usuário, mobile, carregamento, imagem, enfim, todo o resto que ele acaba cruzando. Né? Então, antigamente, só eu ter um conteúdo com muitas repetições de link eu posicionava para qualquer coisa, independente do contexto. Hoje, não. Tudo interfere. Meu layout é amigável? Sim, não. As pessoas estão navegando bem no meu site, o tempo de permanência é bom, página por sessão é bom, a rejeição é boa, sim ou não? Ele tem linkagens interna e externa, sim ou não? Tem conteúdo, sim ou não? Tem meta tag, sim ou não? Tem uma boa renderização, sim ou não? A experiência no mobile é boa, sim ou não? Né? Então, tudo isso vai acabar afetando, né, ali o teu posicionamento. É claro que o conteúdo ele também vai influenciar bastante. Então, beleza, Léo. Já sei que o conteúdo é importante, sei que ele pode ter tamanhos diferentes de acordo com a concorrência e o momento, mas qual local que eu coloco? Eu vi que o Leroy colocou em cima, colocou do lado, colocou embaixo, colocou em um monte de local. Qual que são os locais mais comuns e aonde eu devo colocar na minha loja? Aqui é só uma alusão, né? Um wireframe de uma página de departamento, onde eu tenho o header, né? Tem ali o header com logo, menu, busca. Tem o sidebar, que geralmente são os nossos filtros
que tem ali dentro, tenho produtos, né? E aqui eu tenho o footer, que é o meu rodapé. Então, olhando para esse wireframe, que ele ajuda a ilustrar muito a estrutura de um departamento, categoria de um e-commerce, de um e-commerce, são boa parte das páginas que a gente tem, como a gente viu lá no nosso encontro 1, né? Qual é o local ideal para colocar aqui? Né? Eu vi que o Leroy colocou aqui em cima, colocou aqui embaixo e aqui embaixo. Mas e aí? Qual que é o local onde eu devo colocar primeiro? Onde eu devo começar colocando? Onde eu afeto menos? Então aqui a gente vai trazer três ideias que a gente vê que as pessoas usam muito, né? E que tem os pontos positivos e negativos, né? A primeira delas é um conteúdo superior. O conteúdo superior, muitos e-commerce estão deixando de fazer porque ele afeta um pouco a experiência. Ele possui um tamanho limitado, ou seja, eu não posso ter um conteúdo muito grande já aberto, porque senão ele vai influenciar no tamanho do meu scroll. Às vezes, dependendo do navegador, que pode ser o notebook, o scroll ele vai muito para baixo, então eu quase não vejo o produto ou o preço de produto e botão de comprar. Então aqui em cima tem esse ponto, entre aspas, negativo, né, ponto de atenção. Ele pode afetar um pouquinho a experiência do usuário, porque além dele jogar já na primeira interação o conteúdo um pouco para baixo, se eu clicar no Veja Mais, como a gente fez no Leroy, ele vai expandir. Vai expandir e todos os produtos vão ser jogados para baixo. Né? Então isso também afeta um pouco a experiência. E como a gente falou, ele tende a aumentar muito o scroll. Quando eu expando, ele vai aumentar muito o meu scroll e todos os meus produtos que antes apareciam quase na primeira página ou na segunda página, agora vão aparecer lá para baixo, deixando os produtos cada vez mais para baixo. Então, se eu sou um e-commerce e o usuário chegou até ali buscando por, sei lá, cadeira para decoração de jardim, nem sempre ele estava querendo ler um conteúdo, ele estava buscando talvez um produto que ele queria comprar para aquela finalidade. Então, se eu expando, eu posso jogar o produto para baixo, ele pode não ver ou ter uma dificuldade maior de chegar até ele, né? Não costuma ter uma boa diagramação, justamente por estar aqui no topo, como vocês viram do Leroy, ficou só tópico texto, tópico texto. Porque se ele colocar uma boa diagramação de imagem, automaticamente ele aumenta o tamanho. E se ele aumentar o tamanho expandindo, vai jogar ainda mais o produto para baixo. E geralmente ele tem um ler mais. Até ano passado, o ler mais ele não era considerado pelo Google. Tudo que tinha ali dentro, o Google olhava, mas ele dava menos relevância, porque ele estava oculto pelo usuário. Mas ano passado teve uma atualização que ele começou a olhar muito, ele começou a usar o Search Console e a primeira indexação muito mais pelo mobile. E como no mobile, se eu já vim com conteúdo expandindo, ele vai afetar ainda mais a experiência, porque imagina, se no desktop eu expandindo, eu já jogo os produtos para quase 3 telas para baixo, no mobile, não importa o tamanho dele, eu vou jogar lá para uma sétima, oitava página. Então ele falou, nossa, o conteúdo dele é importante, só que no mobile que eu estou vendo primeiro, se eu obrigar ele a deixar oculto, né, ele vai acabar afetando muito. Então, antes ele penalizava os conteúdos ocultos porque ele não lia. Se não está disponível para o usuário, eu vou dar menos relevância. Agora, como ele indexa primeiro o mobile, ele não liga muito mais para isso, né? O segundo ponto de conteúdo era feito muito antigamente, hoje eu ainda encontro algumas análises que tem esse tipo de conteúdo, mas é menos, o pessoal colocava na lateral, no sidebar, né? Então os pontos de atenção quando a gente coloca aqui, que é mais uma área de conteúdo para não afetar muito o layout, tanto em cima quanto embaixo, a gente tem alguns pontos de alerta. O primeiro deles, possui um tamanho limitado, porque quanto maior eu colocar o conteúdo aqui, mais eu vou deixar esse buraco em branco no nosso departamento, né? Outro ponto muito importante a ser levado em consideração é que ele pode passar despercebido pelo usuário. Um usuário que busca um conteúdo por uma palavra, que era uma necessidade, ele pode vir aqui, como ele não é tão comum estar na lateral e sim os filtros, ele pode não encontrar o conteúdo daquela página e pode passar despercebido pelo usuário. Outro ponto também é que ele tende a aumentar relativamente bastante o scroll ali para o final da minha página. E se ele aumenta muito o scroll, ele pode causar esse buraco branco, né, no meu layout, que daí parece que é um erro, assim, né, um problema. E além disso, né, muitas lojas que estão aqui também são redes de lojas. E muitos usuários hoje, eles não encontram mais um site institucional de vocês. Ele acaba acessando o e-commerce para buscar informação institucional que geralmente está no rodapé, como, por exemplo, telefone, endereço, FAQ, troca e devolução, política de privacidade, etc. Né? E se eu tenho um conteúdo muito grande aqui, que vai jogar muito scroll para baixo, automaticamente eu faço o usuário descer muito aquele scroll e acaba não encontrando a informação tão rápido, né? E um outro ponto também importante é que ele não consegue ter uma boa diagramação. Por quê? Porque se eu colocar imagens aqui, conteúdo e tópicos, eu vou expandir ainda mais esse buraco aqui, jogando o footer mais para baixo e aparentando ainda mais o erro. Então aqui era feito muito antigamente, mas hoje está muito em desuso, né? O outro ponto é que daí a gente acaba usando muito e que é mais
aceito assim pelas equipes de design e clientes de forma geral e acaba tendo uma boa utilização, é o conteúdo fim de página, que fica acima do rodapé, mas abaixo de todo o body, ali, de toda a parte de produtos e navegação que a gente tem num departamento, né? Pontos de atenção e positivos para esse conteúdo. Ele não possui limitação de tamanho, eu posso expandir, ter um conteúdo de 500 palavras, de 1.000 palavras, de, sei lá, 2.000 palavras, que ele não vai afetar muito o meu layout, porque tudo que era importante para o usuário, de forma inicial de navegação, produto e etc., ficou acima. Então, quanto mais eu expandir aqui, ele não afeta muito a experiência inicial, mas eu também tenho um ponto de atenção que eu vou jogar muito o footer lá para baixo, né? Mas pelo menos não vai ter um buraco aqui, né? Uma parte branca sem nenhum conteúdo aqui aparentando um erro, né? Geralmente, ele é um complemento de leitura. Então, eu busquei sobre cadeiras de decoração. Eu vi que tem várias cadeiras, tem vários tipos e várias cores. Mas qual que é o ideal para o jardim? Talvez esse texto aqui lhe ajude a responder, né? Se eu sei realmente as palavras que o usuário está mais buscando, e eu entendo muito que esse aqui é um produto que vende, sei lá, cadeira de jardim, nesse texto aqui eu vou tentar responder isso. Principais diferenciais de cadeira de jardim, tendências. Cadeira de jardim de madeira, plástico, metal ou não sei o quê, que pega chuva ou sem chuva, sol ou enfim, ar livre ou coberto. Então, vou ver quais são as principais buscas e vou criando essa estrutura de tópicos para ajudar o cliente a ter essa resposta caso ele precise. E se ele não precisar chegar até aqui, tudo bem, eu já otimizei para o Google, né? Então, ele tem que ser um conteúdo, de novo, né? Planejado, com palavras-chave, bem diagramado, otimizado e que tem que ser humanizado também, para que se o usuário quiser ler, ele vai ter esse interesse e vai continuar lendo ali bem bonitinho, ele pode querer compartilhar ou não, ou citar isso aqui como uma referência. E claro, né, como ele está aqui embaixo e ele é mais estruturado, eu também consigo trabalhar muito bem a minha questão de tópicos, que são os títulos extras, né? E a minha questão de heading, que vai desde o H1 até o H6. Essa questão de headings eu vou deixar para falar no nosso último encontro, porque ela é mais técnica, né? E fica menos uso no dia a dia de vocês. E aqui no final da página, eu consigo trabalhar muito melhor a minha diagramação. Porque como ele não afeta tanto o layout ali em cima e eu, né, conservei a minha estrutura, experiência de produto e navegação aqui eu consigo me dar o luxo de aumentar um pouquinho o scroll, mas trabalhando melhor a diagramação, imagens e etc, para ter um respiro visual e ficar mais bonito para o usuário, né? Aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, de conteúdos extras que a gente tem no site do cliente e que pode ser usado, obviamente, como referência aí para vocês usarem também. Aqui eu tenho o da Mormai, onde eu tenho aqui título, parágrafo e imagens, né? Aqui é meio que um zigue-zague, né? Então eu tenho imagem, texto, aqui eu tenho texto, imagem e texto, imagem. Então eu vou fazendo todo esse movimento para ficar um respiro melhor e visualmente bonito para o usuário, né? Então aqui eu tenho um conteúdo desse tipo com algumas linkagens, né? Conteúdo de 500 palavras esse aqui, tá, pessoal? Tenho também de pijamas, onde eu tenho um pequeno conteúdo aqui em cima e um parágrafo, né? Mas eu não expandi ele e ali embaixo eu tenho um conteúdo um pouquinho maior. Só que essa estrutura aqui, ele é tópico, texto e aqui estrutura com imagem, 4 bloquinhos e com texto, né? Onde eu tenho tópico, texto, imagem, tópico, texto, imagem e eu tenho repetições. E aqui embaixo eu tenho mais 2 parágrafos e alguns bullets, né? Que ajudam a estruturar um pouquinho melhor o conteúdo. E aqui eu tenho um outro modelo de conteúdo que ele é muito mais visual, ele é como se fosse um mini blog, um mini portalzinho de conteúdo aqui dentro, fazendo um cross bem mais dinâmico, né? Então eu tenho conteúdo, texto e tópicos, conteúdo, texto e tópicos, mas aqui embaixo essa regrinha ela se modifica, onde eu tenho 2 imagens, um tópico e um veja mais, como se fosse um portalzinho de blog, né? Uma estrutura de blog. Então essa área de conteúdo ela vai mudando muito de acordo com cada necessidade, com cada diretrizes de marca, com cada questão visual e layout e até mesmo o tipo de perfil de usuário. Esse aqui é um público muito mais despojado, por exemplo, e lá no Leroy a gente tem um conteúdo muito menos, entre aspas, despojado. O da Mormais já é um conteúdo muito mais voltado para imagem e esporte mesmo. Então é um conteúdo menor, visual, e a gente vai trabalhando aqui a diagramação de acordo com esse zigue-zague aqui, né? Então, a estrutura em si depende muito de cada negócio. A gente tem uma série de wireframes que a gente sempre passa, mas cada cliente opta por uma estrutura diferente. Mas, geralmente, a gente coloca lá no fim da página para não afetar muito a nossa usabilidade. Dicas para criar aqui um bom conteúdo. Assim como, né, nas meta tags, a gente também tem uma série de dicas aqui para escolher a palavra-chave, que isso é um dos primeiros parâmetros e mais importantes. E assim como nas meta tags, a gente tem aqui como ferramentas o Google Trends, para a gente saber a tendência de busca que tem, que vai de 0 a 100, né? Para a gente entender sazonalidade. Planejador de palavras do Google, ou seja, lá do Google Ads.
termos que ativam as nossas campanhas de search lá do Google Ads, né? Para a gente saber o que a gente já está aparecendo e eles estão buscando. O Search Console, lá da nossa plataforma do Google, para a gente saber o que estão buscando e a gente já aparece, né? E qual posição, CTR, impressões que a gente está tendo por cada termo. E também as pesquisas internas da loja, lá da nossa caixinha de busca, porque uma coisa é eu aparecer para o Google e depois que a pessoa chega, eu também sei uma série de termos que ele está buscando dentro da minha loja para eu estar otimizando. Então aqui são algumas dicas para a gente descobrir as palavras para criar o nosso conteúdo. E recomendações para conteúdo extra, né? Incluir pelo menos 2 ou 3 tópicos, né? Que são aqueles tópicos extras ali em cima que vão ter parágrafos e imagens. Ter pelo menos 2 ou 3 headings H2 ou H3. Ah, mas e o H1 onde vai? O H1 é sempre o título da página, preferencialmente. Então o H1 não entra aqui nesse tópico, geralmente, né? Usar palavras-chave nos tópicos em headings, ou seja, todos aqueles tópicos que eu vou colocar, o ideal é que eu já coloque uma palavra-chave que eu vou estar usando, para que além de eu ter contar para a densidade, essa estrutura de headings que vai de H2 até H6, ela ajude a dar mais força ainda, e ajudar o Google a interpretar muito melhor esses headings, né? Só uma pequena ilustração aqui, os headings são como se fosse um livro. A capa do livro é o H1, a contracapa é o H2, o sumário é o H3, os tópicos de cada capítulo é o H4, e lá dentro tem os tópicos dentro de cada capítulo é o H5, e tem os bullets que pode ser o H6, por exemplo. Então, só para ter uma ilustração, para vocês entenderem essa hierarquia e importância, né? Ter pelo menos uma densidade aí de 4 a 5% do termo-chave no texto. Lembrando, tem uma licença poética, né? Tá com receio, já está bem posicionado, 2 a 4%. Quer dar uma acelerada um pouco mais, 4 a 5%, né? Da repetição da palavra-chave, considerando o incremento do conteúdo extra, mais o conteúdo que já tem. Então, se eu tenho um conteúdo de 1.500, eu vou criar um conteúdo de 500, o total é 2.000. Qual é o 4 ou 5% em cima de 2.000? Essa é a repetição que você vai ter que fazer. Ter pelo menos 2 ou 3 links internos para o Google dar uma seguida ali. Isso vai de acordo com o tamanho do conteúdo. O Leroy tinha vários links, vocês viram, porque o conteúdo era muito grande, né? Ter uma boa diagramação. A diagramação não é só a estrutura de tópicos e imagens, mas também texto, fonte. Não adianta eu ali criar uma boa diagramação, colocar numa fonte que não dá o contraste com o fundo e uma fonte pequena, o meu público não vai conseguir ler. Entender também o público é importante. O meu público é jovem, que geralmente tem, entre aspas, né, menos problema visual, é um público um pouco mais, uma faixa etária maior, que teoricamente pode ou não ter mais problemas visuais. Se eu sei que meu público pode ter mais problemas visuais, a minha fonte tem que estar mais legível, porque eu preciso que ele leia, né? Então, se ele precisar ler aquele conteúdo, ele tem que conseguir ler aquele conteúdo. Isso vai contar também para o Google. E, se possível, ter imagens, né, otimizadas para apoio visual e dar aquele respiro que a gente viu nos nossos exemplos ali de conteúdo extra. De forma resumida, processo igual meta tag. Eu ter um conteúdo extra não é eu só abrir o meu arquivo Word, o meu Google Drive ali e sair escrevendo. Então, eu tenho que ter uma análise de oportunidade de cauda longa, tem que ter uma análise de priorização de página, tem que ter uma análise de termos de posicionamento para saber qual que eu vou otimizar e qual a densidade. O briefing, para eu definir com o redator o que eu vou querer focar naquela página, desde o tema até a repetição de palavras, a pesquisa de referências e conteúdos para eu saber o que o mercado está falando em relação àquilo, a revisão de conteúdo, termos e headings e linkagens internas para eu ver se está tudo ok. Depois, sim, a publicação desse conteúdo no HTML. Como vocês viram, pode ter vários modelos de HTML. Quanto mais complexo, maior a dificuldade de publicar, obviamente. Então, tem que ter um cuidadinho maior para não quebrar. E depois disso tudo, envio para a fila do Google, para entrar na fila de indexação do Google e eu não depender que ele volte até a minha loja para estar olhando aquele conteúdo novo, né? Léo, eu fiz isso tudo. Qual é o tempo que eu tenho que esperar para saber se o meu conteúdo indexou ou não e para eu conseguir mensurar os resultados? A resposta mais óbvia é depende, né? Depende do tamanho do teu site, do tamanho do tráfego que você já tem, da autoridade que você já é, da quantidade de linkagem, o quanto que você é referência naquele conteúdo, daquele segmento, qual é o tempo de existência do teu site, do teu domínio e etc. Tem um monte de parâmetros. Então o Google cruza tudo isso para saber se ele vai vir mais ou menos na tua loja. Então, ele pode ser que venha dia a dia, se você for um portal, pode ser que ele venha semana a semana ou de mês em mês. Então, para eu não ter que esperar ele, eu vou lá e faço uma solicitação de inclusão na fila, para eu não depender que ele venha até aqui para saber que eu alterei alguma coisa. Eu coloco numa fila e ele vai ver com maior agilidade ou rapidez antes de vir no meu site. Mas, independente disso, o Google leu o meu conteúdo. Qual é o tempo, né, que eu demoro para ter uma indexação? Então, pensando nisso, a gente fez uma alusão aqui do 30, 60 e 90, né? E daí tem públicos diferentes. O pessoal do AliExpress, lá antigamente o AliExpress, quando eu comprava, eu demorava até 90 dias para receber. Então, eu comprava no mês 1,
recebia no terceiro mês. No segundo mês eu comprava e recebia no quarto. No terceiro eu comprava e recebia no quinto. Só que quando chegasse no quarto mês, eu todo mês estaria recebendo alguma coisa, porque eu fiquei comprando todo mês e a minha fila foi, né, aumentando, mas automaticamente o tempo de entrega foi chegando para alguns. E quem é um pouquinho, né, mais antigo, né, eu também já peguei essa época aqui, mas dos cheques, né, cheques pré-datado tem 30, 60 e 90. Então, assim como no cheque pré-datado, tudo que você faz, assim como o AliExpress, no SEO, ele tem um tempo de indexação, que vai ser o 30, que é o tempo de criação, onde vocês vão elencar qual é a página, fazer o briefing, a criação, a revisão e tudo mais. Então, em até 30 dias, dependendo do escopo, a quantidade de equipe, a agência e tudo mais, é um processo que pode demorar até 30 dias, o fluxo completo para a aprovação de um conteúdo. Depois que ele aprovou, no segundo mês, que é ali o do 31 dias até os 60, vai ter o tempo de indexação. Então, no primeiro mês a gente briefou, criou, aprovou e publicou. No segundo mês a gente colocou na fila do Google, ele vai indexar em algum momento e vai ler isso ali. Depois que ele indexar, ele vai cruzar com toda a base de dados deles. Nossa, o Léo, que é o Leroy, fez um conteúdo de 1000 palavras aqui, ele incrementou o conteúdo e pediu para eu dar uma olhadinha. Eu dei uma olhadinha, falei, realmente, ele aumentou. Eu vi o que ele mudou e agora eu vou cruzar com toda a minha base de dados para ver se ele está melhor ou pior e se merece eu reconsiderar a posição dele. Então tem até, né, mais 30 dias para ele fazer isso. Léo, demora 30 dias? Não, depende, é só uma analogia. Pode ser que em 45 dias você já tenha um bom resultado. Pode ser que em 3 meses ainda não tenha. Depende muito, né? E no terceiro mês, que vai do dia 61 até o 90, vocês vão começar a sentir uma diferenciação no posicionamento. Porque ele já criou, já publicou, já indexou, já cruzou informações e agora eu começo a colher frutos. É como eu plantar uma árvore. Eu vou plantar uma semente, ela vai começar a crescer uma árvorezinha, depois de algum tempo ela vai começar a dar frutos. Esses frutos vão gerar novas sementes, eu vou plantar, eu vou colher, vai crescer e etc. Então é assim que funciona a indexação do SEO. Não é uma regra. Depende muito do tamanho, da densidade, da autoridade que vocês têm, da concorrência que vocês têm, porque o Google ele quer novos parceiros, fomentadores de conteúdo que alguém está buscando para ele mostrar no resultado que é o que ele tem o core e quer sempre ser reconhecido por isso, apresentar bons resultados para quem busca alguma necessidade, mas ele tem um tempo de indexação. Então, quanto maior a concorrência, maior a autoridade e etc., mais tempo ou menos tempo a gente vai ter. Mas, de forma geral, para ter um parâmetro, pensa em 30, 60 e 90. Eu crio, o Google lê, e depois que ele lê, ele começa a colher os resultados, né? Que é melhorar o meu posicionamento, melhorar a quantidade de impressões, eu ter mais ou menos cliques, e daí, consequentemente, eu me tornar um usuário no teu e-commerce, e daí conta todos aqueles indicadores de transações, que é taxa de conversão, ticket médio, compra, receita e etc. Mas até lá ele tem que ter posicionado, impressões, cliques, CTR, até se tornar uma sessão. Então, pensando de forma geral, em até 3 meses. Fui lá e, nossa, eu parei meu time e criei um monte de coisa agora. No segundo mês já vou ter resultado? Não. Se tu não publicou ainda e o Google não indexou, você só vai começar a olhar uma diferença de resultado depois que o Google indexar e os usuários começarem a buscar, ele já ter atualizado o seu posicionamento ou o seu novo critério. Léo, é garantido que eu sair criando conteúdo, esperar até 90 dias eu vou ter um bom resultado? Depende do segmento e de como o mercado falou. Lembre-se que lá no nosso primeiro encontro, no nivelamento, eu falei que SEO ele não é uma tarefa pontual e que ele é contínuo e que teoricamente nunca tem um fim, porque quando você para, o mercado continua, o Google atualiza e assim por diante. Então, se você fez isso tudo, mas o Google fez uma atualização que pode impactar o teu resultado, pode ser que você não tenha um resultado naquele mês. Porque o Google fez uma alteração que ela é maior do que o que você fez de benfeitoria. Ele impactou negativamente no teu resultado, então vai ter que fazer mais coisas. Ou então, se você fez isso tudo, mas a concorrência, que está sempre fazendo SEO também fez coisas que fez com que eles também tivessem pontos positivos, então pode ser que vocês também não consigam sair do lugar. Não porque o que vocês fizeram não teve efeito, mas porque o mercado também fez coisas que teve tanto efeito quanto o que vocês fizeram. Então, se eu estou a 100 por hora e o nosso amigo estava a 80, ele também acelera, eu tenho os dois a 100. Se eu for a 120, mas ele também vai a 120, eu também, né, vou estar no mesmo lugar que ele. E assim funciona o SEO nessa indexação aqui. Por isso tem que estar sempre fazendo, venda cauda longa, concorrência, etc. Porque quanto mais a gente mitigar esses comportamentos, mais a gente tem uma probabilidade de aproveitar melhor o nosso resultado de médio e curto prazo. Indo agora para a nossa reta final e já extrapolando em 6 minutos aqui, a gente então finaliza hoje o nosso segundo encontro. Na primeira aula a gente viu
né, o nosso primeiro ponto, que era meta tags, title e description, então toda a parte de title e description e analogia de SEO. E no nosso segundo encontro, a gente focou muito nesse segundo item, que é a parte de conteúdo extra. O que é conteúdo extra, o que é conteúdo total, boas práticas, aonde incluir, qual densidade, como contar, qual palavra-chave, qual estrutura, linkagem e etc. Nos nossos próximos encontros, a gente ainda vai falar um pouquinho de SEO de produtos e um pouquinho da parte técnica. A parte técnica nós deixamos para o fim, e não é que é menos importante, é muito importante, mas porque é menos usual no dia a dia de vocês. Tudo que é de conteúdo que a gente passou até aqui agora, vocês conseguem ir aplicando aos poucos com a equipe que tem, da forma que conseguirem. Né? Fazer um pouquinho é melhor do que nada, então já conseguem. A parte técnica aí já envolve uma questão mais nerd de SEO, desenvolvimento e etc. Então a gente deixou para o fim, para vocês conseguirem ter um bom amadurecimento, nivelamento até aqui, principalmente conteúdo que já vai ajudar muito no SEO de vocês. Esse conteúdo desse organograma aqui, ele vai ser compartilhado com vocês no fim desse encontro, vai rolar uma pesquisa. Quem responder a pesquisa vai ter esse conteúdo aqui na íntegra. Esse conteúdo é um pouquinho da analogia dos principais pontos de SEO, que vai desde a parte de conteúdo, SEO técnico, landing page e off page. E aqui tem cada uma das principais vertentes e o que ela consegue ajudar no dia a dia. Ah, vou criar um conteúdo meta tag e conteúdo extra. O que ele vai me ajudar? Conteúdo mais relevante, vai ser mais atrativo para o usuário, relevante para o Google, vou ter mais termos indexados, mais impressões e mais cliques. E daí aqui a gente tem toda uma descrição para cada um dos itens. Então, quem responder a pesquisa de satisfação, automaticamente vai receber esse conteúdo aqui na íntegra para servir como uma colinha, para saber aonde que está e o que está fazendo nesse momento, né? E, obviamente, né, essa pesquisa ela também colhe algumas informações ali para vocês estarem opinando em relação ao nosso segundo encontro do Masterclass. Então, tem lá votações para vocês darem uma nota, né? Para mim e para a Avante, né? Obviamente. Mas também tem uma caixinha de texto para vocês deixarem um feedback para a gente estar cada vez melhorando, né? O nosso Masterclass, que iniciou para o SEO e tem mais um encontro. E também está melhorando a nossa dinâmica e conteúdo aqui. E no nosso próximo encontro, né? Vocês vão ver mais sobre otimização de produtos, né, que a gente viu que fica lá para o fim da nossa árvore de categoria e prioridades por causa do volume de páginas, e também um pouquinho da parte de semântica. Então, voltem terça-feira que vem, né, não percam, né? Que a gente vai estar daí finalizando um pouquinho do nosso Masterclass de SEO, chegando na parte de conteúdos de produto e também a parte de semântica. O que eu devo olhar mais em relação à semântica para eu já estar priorizando aqui com a minha equipe ou com a minha agência. Então, na semana que vem, a gente vai olhar esses dois pontos especificamente. Mas, como a gente falou, né? A gente agora finaliza o nosso segundo encontro, mas para quem quiser ficar até um pouquinho mais e tiver dúvidas, eu estou aqui para responder as principais dúvidas de vocês. Então, pessoal, até o momento foi uma honra, obrigado pela participação. Eu vi que boa parte das pessoas voltaram e ficaram até o fim. Quem quiser ficar aqui agora e continuar mais alguns minutos ou tiver dúvidas, fiquem bem à vontade, tá? Não estou mandando vocês embora, pelo contrário. Mas quem tiver agendas, reuniões e quiser ir almoçar, fiquem à vontade. Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário. Mas quem quiser ficar e tiver dúvidas, eu estou à disposição mais alguns minutinhos para responder as principais dúvidas. Então agora fiquem à vontade pelo chat ou abrindo o microfone, ou se o Márcio já separou algumas dúvidas, pode, e eu ainda não respondi, né? Pode me trazer que eu vou respondendo as principais. Foi um prazer falar com vocês novamente. Maravilha, Léo. Obrigado aí pela aula, por mais uma. Antes do pessoal ir embora, quem tiver aí, quem não for ter perguntas e puder ficar, vou aproveitar o espaço para fazer um convite para vocês, para vocês sabem que mês que vem vai rolar o VTEX Day, certo? Então tem bastante conteúdo interessante lá sobre o cenário de e-commerce, sobre o que vem por aí de novidade dentro desse ecossistema. E a Avante vai estar lá presente fisicamente e está preparando um warm-up para a gente se preparar, ver qual que vai pegar, onde que vai. Quais são as principais palestras, como é que o evento se construiu e evoluiu para ser o que ele é hoje. Então, vou jogar um linkzinho aqui. Quem quiser se inscrever para participar e saber mais desse evento, fique à vontade, está convidado, tá? E voltando aqui para o Masterclass, a gente tem algumas perguntas, eu acredito que a maioria você já respondeu, mas eu vou colocá-las aqui. Eu acredito que aquela da densidade ideal foi respondida, até acho foi se não me engano, a Sheila que perguntou. Também sobre o layout, se o layout interfere no ranqueamento ou se é somente o texto em si. Eu acredito que também você respondeu, né? A Sheila agradeceu ali, falou que ela estava trabalhando
tentando definir ali se é no estilo blog ou se não. Então, acho que a resposta já atendeu. Tem uma pergunta aqui da Dalvana, que essa eu acho que a gente pode tentar responder, que é sobre caso eles tenham. Dalvana, eu vou falar aqui baseado no que eu entendi do que você escreveu, tá? Fique à vontade aí para assumir o microfone caso não tenha entendido corretamente. Então, ela fala que eles têm muitos SKUs. Então, pergunta se é válido colocar esse mesmo conteúdo na descrição dos produtos, ou se isso prejudica o ranqueamento. Eu entendo que ela deve estar preocupada com o mesmo conteúdo nos diversos produtos. Tem alguma regra para isso, Léo? Galvana continua conosco aqui? Acredito Desculpa, que você sim, Oi, Dalvânia. Dá um sim, oi aí. continuo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a pergunta, como a gente estava falando de conteúdo de departamentos, ali, os gerais, né? A pergunta é, Léo, dentro de decoração eu tenho o exemplo do Leroy, tá? Dentro de decoração eu tenho vários produtos, cadeiras, isso e aquilo. É válido eu pegar aquele conteúdo que eu já criei para a página de decoração e colocar dentro desses tipos de produtos que eu tenho que são similares? Era mais ou menos essa pergunta? Na verdade, a gente aqui fala de calçado, né, Léo? A gente dá calçados pegada e a gente aplica isso nas fotos de calçado. A gente está começando a mudar a descrição da foto, colocando a mesma descrição que está na foto, colocando a mesma, desculpa, a mesma descrição que está no produto, no site, colocando na foto. Colocando na foto. Isso, O título da foto tu fala lá, o alt title, né? renomeando a foto, isso, no título da foto. Tá. Tá, boa. É que eu tinha entendido a tua pergunta diferente, mas eu vou responder a tua pergunta e depois uma outra que tem a ver com isso aí também. Como a gente falou, o conteúdo para o Google é tudo que você está vendo e aquilo que você não está vendo. Então, uma imagem é um conteúdo. Né? Dentro de uma imagem, eu tenho o nome, como ela foi salva. Por exemplo, calçado. Me diz uma marca que você atenda, vai, por favor, um exemplo de conteúdo. Nós somos da pegada. Um Tá. exemplo, sapato social, pegada, masculino, em couro preto. Tá bom. Esse vamos supor que é o nome lá do produto no front. Calçado, Isso. masculino, em couro, preto, o tamanho 41. Vai, se fosse um Tá. tamanho isolado ali, não tivesse SKU, né? Ok. Eu colocar o nome daquele produto na imagem vai me ajudar também? Muito vai ajudar sim, porque hoje o Google ele tem muitas partes das buscas no Google Image. E para o Google saber quando alguém busca Sim. por calçado masculino pegada ou calçado masculino, que é a cauda Uhum. longa mais genérica, sem o nome da marca, ele vai no Google Images e vai botar calçado masculino. E se a tua imagem não tem o título dela escrito com calçados masculino, por exemplo, ele não vai conseguir interpretar que aquilo é a palavra-chave. Então, se a pessoa buscou por calçado masculino, ele só consegue dar um match na tua imagem se boa parte daquilo estiver otimizado para calçado masculino. Então, a forma como você salva a imagem ou as imagens, né, porque sim, tem mais de uma no produto, interfere. Calçado masculino, pegada não sei o quê. Daí a outra imagem não precisa ser exatamente o mesmo nome, questão da duplicidade. Então eu vou botar tipo calçado para homens de couro, né? Ou calçado masculino tamanho 41, costura não sei o que de couro. Eu posso ir trabalhando variações de palavras-chave diferentes para salvar aquelas imagens que pode ser uma ou mais, né? Além disso, geralmente depende da plataforma, o próprio conteúdo que você salva a imagem, tu pode ir lá e definir um title para a imagem, um títulozinho. Você vai lá e coloca esse título sem os traços, né? Vai lá e coloca esse mesmo título, vai ficar o alt title dessa imagem também vai ficar otimizado. E quanto mais elementos otimizados, o nome do arquivo e o alt title, mais posicionado no Google Imagens vocês vão estar, né? E hoje, o Google Image, ele também está lendo muito os dados estruturados. Então, tem lá o esquema, que é o nome desses dados estruturados, que você define qual é a estruturação de dados. E lá tem images. Você consegue colocar as imagens e vai atrelar cada vez mais esse relacionamento. Nossa, ele tem ali 5 imagens. Elas estão com esse nome, elas fazem parte de um produto que é calçado de couro masculino pegada, que tem esse conteúdo aqui. Então, ele cruza tudo isso e vai posicionando cada vez vocês mais no Google Image. E, claro, no Google Search, né, o normal lá da SERP, ele também conta pontos positivos, porque tudo é conteúdo e eu tenho muitas imagens com conteúdo otimizado, vai contar também para o meu conteúdo geral. Então, influencia muito. Ainda de encontro com essa tua pergunta, algo muito comum para quem tem marketplace eu tenho um conteúdo do meu produto e esse mesmo produto está plugado no marketplace. E eu vou fazer um split e vou jogar todos esses produtos para lá. Então, os mesmos produtos que eu tenho na minha loja, uma parte deles, estão no marketplace da Netshoes, da Fit, exemplo. Né? E as mesmas descrições, os mesmos nomes estão lá. Então, o Google ele vai acabar pegando duplicidade de conteúdo.
só que de sites diferentes. Você vai dizer, olha, esse site da Pegada tem um produto chamado calçado masculino, que está com o mesmo título, mesma meta tag, mesmo conteúdo que esse produto aqui da Dafit. Ele não sabe que o teu produto lá na Dafit é o produto da Pegada original. E ele também não consegue identificar muito bem quem é o dono porque publicou o primeiro. Então, sempre quando eu tenho marketplace, o ideal é que os produtos que vão para o marketplace tenham um cadastro diferente, principalmente descrição e título, do que os produtos que estão na tua loja. Porque senão você vai acabar tendo uma concorrência direta de você com você mesmo, e quem ganha é sempre os maiores portais, no caso os marketplaces, né? Tá bem, certo, muito obrigada. Mais alguma pergunta, Márcio e pessoal? Né? Se alguém tiver dúvidas. Eu creio que era Leonardo. isso que o pessoal tinha colocado. Acho que a Sheila pode colocar. Tem mais um aí, Sheila, fica à vontade. Tem. Cheia de perguntas. Aproveitando essa duplicidade de conteúdo, aproveitando o gancho, a gente tem muitos SKUs também, assim, de, por exemplo, vários sapatênis, vários sapatos, todos eles praticamente iguais. Muda, né, o material do cabedal, enfim, muda pouca coisa. É ruim para nós colocarmos, tipo, a mesma descrição, que como a gente tem tanto produto, a gente não consegue, não tem braço hoje para criar uma descrição para cada um. A gente acaba colocando a mesma descrição em toda a linha, por exemplo, que às vezes tem, sei lá, 5 cores. Tá. E são produtos com URL diferente, né? Sim, todos eles. Tá. Por causa que vai o tamanho junto, né? Sim. É bem ruim, né? Porque o Google vai pegar a duplicidade de conteúdo. Então, quando ele vai olhar, assim como eu falei do Marketplace, que é um externo, ele vai olhar para o teu site também. Então, a primeira coisa, title e description, ele vai conseguir pegar se ele está muito similar ou não. Até dentro do Search Console, ele tinha uma funcionalidade até pouco tempo, hoje eu não sei se está disponível, posso ver depois, que ele indica quantos titles e descriptions estão, tipo, duplicados, que são muito similares. No caso ali, produto XPTO só muda o tamanho, mas o título é sempre muito parecido, 90% dele é muito parecido, ele vai dar duplicidade e daí dá pontos negativos, porque não é um conteúdo exclusivo e diferente. Assim como também a descrição. Eu tenho uma descrição do produto, mas só muda o tamanho, mas eu tenho a descrição muito parecida, só que daí é um produto diferente. Se é um produto diferente, a descrição tem que ser diferente, porque senão, além dele pegar duplicidade, ele não vai não só não estar não ajudando, como ele pode estar te penalizando, que são os pontos negativos, né? Então, não é bom. O ideal nesse caso é tenha um padrão. Eu vou sempre criar ali a minha descrição. Como eu não tenho muito braço, na hora de produzir o conteúdo aqui do produto, porque eu já falei que ele geralmente são muitos SKUs, é difícil de criar muito conteúdo para eles, né? Por isso que a gente faz primeiro essas árvores de categoria. Vai ele definir, eu vou criar um parágrafo de 3 linhas, onde eu vou começar com primeira linha, título do produto exatamente para repetir, beleza. E depois eu vou criar um parágrafo bem isolado, onde eu vou dizer, olha, uma vantagem, um diferencial, o tamanho e para qual aplicação que ele vai ter. Vou responder 3 perguntinhas em um parágrafo, mas eu vou criar um parágrafo diferente para cada produto. Exemplo, produto X. Me dá um exemplo de produto, vai, por favor. Sapatênis em couro, pegada. É que todos são a mesma, seguem a mesma lógica, né? Sapatênis em couro, pegada, em couro nave, por exemplo. Sei lá. Tá bom. Nesse caso, você tem várias características do produto. Para não ter que pensar numa descrição ali diferente, tão diferente para cada um, você pode destacar características diferentes em cada descrição. Num você vai falar muito mais do couro, num da costura, num do tamanho e outro do conforto. Sapatênis, não sei o que, couro, tamanho X. Aí aqui nesse parágrafo bem pequenininho ali, para ter pelo menos um pequeno conteúdo, de 1 ou 2 parágrafos, depende do tamanho, você pode falar de características diferentes em cada uma das descrições. Mas aí cria um conteúdinho diferente. Eu sei que vai, por mais que seja um parágrafo ou 2, né, pensando em 5 mil SKUs é bastante, mas aí vocês vão ter que definir aquelas prioridades, né? Dentro do próprio Merchant Center lá do Google Shopping, vocês conseguem ver os produtos que estão com preço. Existe um programa lá dentro do Google Merchant Shopping que é a competitividade, onde você vê os produtos que vocês têm, né, que estão dentro ou fora do preço de mercado. Ou vocês podem pegar no Google Analytics ou no feeling de vocês o que vocês mais têm em estoque parado, ou o que vocês mais têm margem de lucro, ou o que vocês estão mais vendendo. E nesses, e claro que vocês têm uma vida útil maior, né, que é a tendência que vai ficar pelo menos alguns meses no ar, e nesses vocês ali criar um conteúdo mais específico. Nos outros, cria um parágrafo mais genérico, mas não repete, não. Pode ser genérico, que tenha pelo menos uma ou 2 repetições da palavra, mas não repete o conteúdo de um com o outro, senão você anula. Você acaba tendo pontos negativos ali com o Google, né? Obrigado. Eu creio que é isso. Tem mais alguém aí, pessoal? Mais perguntas?
Senão a gente encerra por aqui. Acho que foi uma mega aula, bastante novos conceitos. Acho que a Sheila, só um pouquinho, eu tô vendo aqui no chat, Márcio, tem uma pergunta aqui que ela é um pouquinho importante aqui, ó. Estávamos com dúvida investindo no layout estilo blog, agora temos que tocar o projeto. Sheila, quer falar um pouquinho sobre esse teu projeto de layout tipo blog? Eu creio que ela se refere à pergunta anterior, sobre se o layout interfere no ranqueamento. Tem uns minutos. Isso, Aí ela exato, falou, é isso, né? Uhum, é isso aí, a gente estava na dúvida sobre justamente a referência era Mormai, e a gente estava na dúvida sobre mudar todo o layout, a estrutura ali do site, e agora a gente viu então que realmente aprendeu que vale a pena mudar, fazer todo esse desenvolvimento no layout para ter um melhor ranqueamento, essa era a dúvida. Tá bom, ótimo. De novo, né? Quando a pessoa busca, a gente tem palavras-chave, a gente não sabe necessariamente se ela está vindo só para comprar um produto ou se para ler conteúdo relacionado àquele produto, porque a gente otimizou e ela veio, né? Então a gente também não pode nem ser 8 nem 80. A gente é um e-commerce, então tem que ter um e-commerce, teoricamente mostrando um produto de varejo, para que esteja disponível. Quanto melhor a estrutura do conteúdo, pensando no usuário que vai ler, vai ficar mais visualmente legal, um respiro visual, vou ter mais imagens para estar otimizando, não é só o nome que salva e nem o alt title que vai colocar, mas o tamanho do peso também. Só que é aquilo, né? Quanto mais conteúdo, mais imagens e mais links, eu também posso estar tirando a atenção do usuário que quer comprar um produto. Então é sempre um meio termo. A gente tem que avaliar a página, vocês avaliar o perfil do usuário e está criando isso, e depende de onde colocar, vai afetar menos ou mais. Mas tudo que a gente coloca numa página, um script de parceiro, uma tag de ferramenta, uma imagem a mais, uma vitrine infinita, um carregamento infinito, ou mais estrutura de conteúdo lá embaixo, pode afetar um pouquinho também o tempo de carregamento. Então, o que eu mostrei para vocês são um exemplo, mas sempre tem que ponderar. Se eu colocar isso aqui, eu vou ter mais benefícios do que perda? Se sim, eu sigo. Né? Então, é sempre um ponto de atenção que tem que ser avaliado ali, para não estar afetando também a experiência, tempo de carregamento, o scroll da página e tudo mais, né?